Cordiais saudações a todos os membros da Etrial Training Center e sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa formação de Contabilidade Financeira 1. Eu sou Laerte Dalla, sou técnico de contabilidade e mais uma vez estarei contigo durante esta formação. Na nossa terceira aula nós falaremos sobre os métodos da contabilidade, tendo como principal objetivo desta aula explorar os métodos da contabilidade e a aplicação prática do método de partidas dobradas. Nas últimas aulas falamos sobre o surgimento da contabilidade, falamos sobre as fundações antigas e os principais autores que estiveram envolvidos em todo este processo. Em outras aulas nós falamos também sobre a introdução à contabilidade, vimos o conceito de contabilidade, vimos o objetivo da contabilidade, vimos as funções da contabilidade e também as divisões da contabilidade. E todos estes conhecimentos adquiridos até agora são importantes para que nós possamos prosseguir para as próximas aulas. Surge então a questão para o nosso estudo da aula de hoje. Quais são os métodos da contabilidade? Como vimos na última aula, a contabilidade possui uma função, que é a função de registro. Esta função consiste em registrar todos os factos que provocam alterações no seu patrimônio. Imagina a seguinte situação. De um lado temos um fornecedor e do outro lado temos um cliente. Tanto o fornecedor como o cliente possuem bens. Os mesmos entram em acordo e decidem fazer a troca destes bens. O fornecedor dá seu produto e em troca recebe o dinheiro que vem do cliente. Realizando isso, estamos perante a uma troca comercial. Agora imagine a seguinte situação. Tem do mesmo lado o fornecedor e do outro lado o cliente. Porém, apenas o fornecedor tem o produto e decide fazer a entrega ou a venda a este cliente. O cliente recebe esta mercadoria, recebe este produto e por alguma razão diz que não pode fazer o pagamento agora, talvez porque não tenha dinheiro em numerário ou em sua conta bancária. Os dois entram em acordo e o cliente decide fazer o pagamento apenas no dia seguinte. E o fornecedor, concordando com essa situação, só resta fazer a anotação para que no dia seguinte seja cobrada a dívida a este cliente. Neste período, então, chegamos ao processo de escrituração. Desde os períodos dos registros mais antigos, que datam do século XII, referem-se sobretudo ao registro de transações a crédito efetuadas em feiras. Podemos afirmar, então, que foi o processo de transações a crédito que compeliu os comerciantes a terem escrituração obrigatória. Neste sentido, desenvolveu-se o princípio da unigrafia, que dizia que cada operação correspondia apenas a um único registro ou lançamento. Foi nesta época então que surgiu o primeiro livro de registros contabilísticos, conhecido como o Diário. O Diário foi escriturado na República de Florença e é datado de 1211. Utiliza, no entanto, o princípio de unigrafia, que por sua vez gerou o método das partidas simples. Por exemplo, em uma determinada operação em que pagamos o serviço de transporte da nossa mercadoria ao Sr. James no valor de 5.000 kwanzas, devemos em seguida analisar a operação e classificar se esta operação resultou em uma despesa ou resultou em uma receita. Nesse sentido, nós estamos a fazer o pagamento do serviço de transporte da nossa mercadoria ao Sr. James. Com certeza conseguimos notar que o pagamento de transporte da nossa mercadoria gerou-nos uma despesa. Sendo assim, vamos abrir a nossa conta de despesas e em seguida fazer o devido registro. Já tenho aqui registrado 5.000 kwanzas. Um outro exemplo. Venda da nossa mercadoria ao Sr. Rodrigues no valor de 12.000 kwanzas. Classificamos essa operação primeiramente e tentamos identificar se isso gerou uma receita ou uma despesa. Okay.
vendemos uma mercadoria, e se vendemos uma mercadoria, com isso nós recebemos algum dinheiro. E se recebemos algum dinheiro, isso sim nos gerou uma receita. Logo, vamos abrir a nossa conta de receitas e vamos fazer o nosso registro. Venda 12.000 kwanzas. Com o desenvolvimento registrado no século XIV, as repúblicas de Gênova, Florença e Veneza ditaram algumas leis. O comércio evoluiu de tal forma que obrigou à reformulação e aperfeiçoamento do modo de registrar as operações realizadas. E foi neste contexto que surgiu então o princípio da digrafia, que diz que toda a operação movimentada obrigava ao registro em pelo menos duas contas, sendo uma debitada e outra creditada pelo mesmo valor. Por exemplo, pagamos o serviço de transporte da nossa mercadoria ao Sr. James no valor de 5.000 kwanzas. Foi o mesmo exercício que utilizamos no princípio da unigrafia. Neste sentido, vamos primeiramente classificar e ver se desta operação resultou uma despesa ou uma receita. Como vimos nos exercícios anteriores, isso resulta de uma despesa. Logo, vamos abrir a nossa conta de despesas e vamos fazer nosso registro. A contrapartida para este exercício seria analisada da seguinte forma. Já temos registrado as nossas despesas na nossa lista de despesas, porém nós fizemos o pagamento desta mercadoria. E se fizemos o pagamento desta mercadoria é porque saiu algum dinheiro das nossas disponibilidades. Então, vamos abrir, por exemplo, a nossa conta de pagamentos e vamos fazer o devido registro. Feito isso, nós temos registrado as nossas despesas e do outro lado registrado os nossos pagamentos pelo mesmo valor. As descrições, despesas e pagamentos podem ser atualizadas para melhor entendermos a situação. Logo ficamos com uma conta de transporte e uma conta de bancos. Um outro exemplo. Compra de mercadorias a crédito no valor de 58.000 kwanzas. Ao comprarmos mercadoria, dá-nos a entender que teve uma entrada de mercadorias no nosso estoque, no nosso armazém. Logo, vamos abrir a nossa conta de mercadorias e fazer o devido registro. Temos aqui a nossa conta de mercadorias já registrada 58.000 kwanzas. Existe sempre uma contrapartida. E nós, observando pelo exercício, conseguimos notar que foi uma compra a crédito. E se foi uma compra a crédito, dá-nos a entender que nós compramos uma mercadoria, mas ainda não fizemos o pagamento da mesma. Logo, nós ficamos com uma dívida ao fornecedor. Sendo assim, vamos abrir a nossa conta fornecedor e vamos registrar a dívida que nós temos para com este fornecedor, no mesmo valor, 58.000 kwanzas. Um outro exemplo. Pagamos o fornecimento de água potável no valor de 10.000 kwanzas em numerário. Classificando esta operação, vimos que nós tivemos uma despesa com o fornecimento de água. Classificando essa operação, vimos que nós tivemos uma despesa com o fornecimento de água. Nesse sentido, vamos abrir a nossa conta de água e vamos registrar o valor da operação, que são 10.000 kwanzas. Ao analisarmos a contrapartida, vimos que o valor deste fornecimento foi pago em numerário, ou seja, foi pago em dinheiro físico, que por sua vez fica no nosso caixa. Então, vamos abrir a nossa conta de caixa e vamos assim registrar o valor da operação. E assim temos registrado a nossa operação. Porém, com este tipo de registro, não nos permitiria saber, por exemplo, qual é o saldo que nós temos no nosso caixa no final de todas as operações. Assim, as nossas contas que tinham este aspecto, de um lado nós temos o registro das nossas despesas com água e do outro lado nós temos o registro das nossas transações com caixa. As contas passaram a ter o seguinte aspecto, onde tínhamos uma tabela, no lado direito desta tabela eram as nossas entradas e no lado da mesma tabela seria registrado as nossas saídas.
Vamos agora fazer alguns exemplos utilizando esta nova forma de conta. O mesmo exemplo. Pagamos despesas de transporte da nossa mercadoria ao Sr. James no valor de 5.000 kwanzas, com saída no nosso banco. Como vimos no exercício anterior, isto vai dar lugar a uma despesa. Logo, vamos abrir a nossa conta de despesas de transporte e vamos registrar uma nova entrada, pois nós fizemos um novo pagamento de uma despesa de transporte. Então, vamos registrar esse transporte no lado das nossas entradas. Porém, tem sempre uma contrapartida. E como conseguimos notar pelo exercício, o valor desta operação foi pago com saída no nosso banco. Sendo assim, nós vamos abrir a nossa conta de bancos e sim, vamos registrar no lado das saídas o mesmo valor, que são 5.000 kwanzas. Outro exemplo. Pagamos uma fatura de internet à TV Cabo no valor de 16.340 kwanzas, com saída no nosso banco. O pagamento de uma fatura de internet subentende ser uma despesa. Logo, então, vamos abrir a nossa conta de despesas de internet e vamos fazer uma nova entrada na nossa conta de despesas. Registramos, então, no nosso lado de entradas, o valor de 16.340 kwanzas. E, analisando a conta à partida, vimos que este serviço de internet foi pago com saída no nosso banco. Mais uma vez, vamos abrir a nossa conta de bancos e no lado das saídas vamos registrar o mesmo valor. Um outro exemplo. Recebemos a quantia de 50.000 kwanzas com entrada no nosso banco pela venda de mercadorias. Analisando esta situação, vimos que nós fizemos a venda de uma mercadoria. E se fizemos a venda de uma mercadoria, subentende-se que esta mercadoria saiu da nossa posse. Ao vendermos essa mercadoria, nós entregamos essa mercadoria a terceiros e deixamos de ter essa mercadoria armazenada no nosso estoque. Sendo assim, nós vamos abrir a conta de mercadorias e vamos registrar uma saída de mercadorias, uma vez que nós estamos a vender e estamos a entregar estas mesmas mercadorias. E analisando o exercício, vimos que recebemos a quantia de 50.000 kwanzas com entrada no nosso banco. Sendo assim, nós vamos abrir a nossa conta de banco e desta vez vamos registrar o valor das entradas resultantes da venda desta mercadoria. Registrando assim, nós temos 50.000 kwanzas nas nossas entradas no banco. Com esta forma de registro das contas, permite-nos, por exemplo, saber qual é o valor que nós temos de entradas e qual é o valor que nós temos de saídas nas nossas contas. Analisando a nossa conta de bancos, agora, por exemplo, nós conseguimos saber qual é o saldo que nós tivemos no final de todas essas operações. Para analisarmos o saldo de uma determinada conta, nós vamos usar a seguinte expressão: entradas menos saídas igual a saldo. Ou seja, o total das nossas entradas a subtrair pelo total das nossas saídas vai nos dar então o valor do nosso saldo. Ao analisarmos a nossa conta banco, vimos que nós temos um total de entradas de 50.000 kwanzas e se calcularmos 5.000 kwanzas mais 16.340 kwanzas, teremos o total de 21.340 kwanzas. Aplicando estes dados na nossa fórmula, nós temos que 50.000 kwanzas menos 21.340 kwanzas dá então o resultado de 28.660 kwanzas, que por sua vez é o valor do nosso saldo. As descrições das contas passaram por inúmeras alterações de acordo com a necessidade. Então, logo, aquilo que nós tínhamos como entradas e saídas poderiam ser escritos também como aumentos e diminuições, deve e haver, e pela convenção moderna que nós passaremos a utilizar no nosso exercício, o débito e o crédito. Com a estruturação do princípio da digrafia, passamos então para o nosso método de partidas dobradas, que nos diz que toda operação movimentada obriga o registro em pelo menos duas contas, sendo uma debitada e outra creditada pelo mesmo valor. Ou seja, o valor total lançado nas nossas contas a débito deve ser no final sempre igual ao valor total lançado nas contas a crédito. E vamos verificar isso no exercício que nós acabamos de fazer.
Vimos que neste exercício nós possuímos alguns valores no lado das entradas, que são os nossos débitos, e outros no lado das saídas, que são os nossos créditos. E se somarmos o valor primeiro das entradas, temos que na nossa conta de transporte possui 5.000 kwanzas, na nossa conta de despesas de internet possui 16.340 kwanzas e na nossa conta de bancos possui 50.000 kwanzas de entradas. Somando todos esses valores, encontraremos que a soma dos débitos é igual a 71.340 kwanzas. No lado das saídas, nós conseguimos fazer a mesma operação, somando a primeira saída que nós temos na conta de bancos de 5.000 kwanzas, a segunda saída também na conta de bancos de 16.340 kwanzas e a terceira saída na conta de mercadorias de 50.000 kwanzas. Somando todos estes valores a crédito, nós teremos também o valor de 71.340 kwanzas. Neste sentido, estaremos de acordo ao método das partidas dobradas, que diz que o total das nossas importâncias a débito deve ser sempre igual ao total das nossas importâncias a crédito. Em resumo, a contabilidade possui dois métodos, sendo o primeiro o método das partidas simples, em que cada operação dava lugar a um único registro ou lançamento. Este método a posterior foi substituído pelo método das partidas dobradas, que diz que o total de importâncias lançada no lado dos débitos deve ser igual ao total de importâncias lançado no lado dos créditos. Assim chegamos ao final da nossa aula e na próxima aula veremos algumas propostas de trabalho para melhor exercitarmos sobre tudo o que aprendemos até agora. Se ficou alguma dúvida ou comentário, acesse nosso grupo da comunidade no WhatsApp ou mesmo no portal de informações na aba de comentários, poderá deixar a sua dúvida e a sua sugestão. Acesse também o nosso site, o nosso blog e o nosso canal do YouTube. Até já e até a próxima aula.